que fazer quando o cliente não te paga? Hoje eu vou falar desse assunto, vou contar uma história para não acontecer com você. Eu sou a Cíntia Liberatori e eu ajudo você a conquistar clientes de alto padrão. Já aconteceu com muito profissional, com muito fornecedor. O cliente vai acertar a planilha, fala que está sem dinheiro, aí o fornecedor e o profissional acabam entendendo essa situação e isso vai virando uma bola de neve. Então, o que fazer para isso não acontecer, tá? Primeira coisa de todas é você sempre tem que cobrar projeto. Aí você vai falar, o que isso tem a ver? O projeto serve para você sentir como é o seu cliente, se ele é um bom ou se ele é um ruim pagador. Mas isso também não garante nada. Você vai fazer o projeto, vai ter a primeira parcela, você vai atrelar o que você está fazendo as parcelas que você está recebendo, né? E você depois acaba essa fase. Então, essa fase é mais controlada. E às vezes esse cliente nem chega com a intenção de não te pagar, mas ele é um mau pagador e depois você vai descobrir mais pra frente, porque as pessoas agem igual para tu em todos os setores. Aí você acabou de fazer o projeto, começa a investir na execução, né? Você começa o cliente a pagar, comprar as coisas e você vai cobrar a sua taxa administrativa, o jeito que você vai cobrar. Aí você manda a primeira planilha, às vezes pode ser um cliente que nem paga fácil a primeira planilha. Pode ser que já comece por aí, mas pode ser que ele pague a primeira, a segunda e na terceira ele começa a falhar o pagamento das planilhas. Mas eu vou contar uma história antes para te explicar o que aconteceu comigo, que sou um gato bem escaldado e no sentido de ser ressabiada com isso e nunca aconteceu de ninguém me pagar. Você fala, ai, que sorte. Não é sorte, talvez eu tenha trabalhado muito menos por ter evitado me arriscar mais, mas foi uma opção que eu fiz. Então eu vou contar essa história aqui para você ver o que aconteceu comigo. Então, nessas idas e vindas de economia do Brasil, eu resolvi, dentro do escritório, falando com os meus assistentes, que eu iria dar uma chance. Falei, eu vou trabalhar para esse cliente, é um cliente que não é o perfil do escritório. A gente percebe quando não é o perfil do escritório. É fácil, quando você tem experiência, e eu ensino muito isso no Clientes AAA para você poder encontrar o filão de clientes que vão ser o cliente de alto padrão. Esse não era um cliente de alto padrão, independente do tamanho do apartamento ou da casa, tá? Não tem nada a ver, porque tem gente... O que é um cliente que não é de alto padrão? É um cliente que não investe em viver bem, independente do tamanho da casa. Às vezes tem uma casa grande, só compra coisa que não dura, não cuida da casa, a casa tá nitidamente caindo aos pedaços e às vezes tem uma decoração para dizer que tá, né, para receber os amigos, aí você vai andar, por exemplo, até a cozinha e vê que a cozinha tá precisando de uma reforma. Vive mal, tá? Não vive de uma maneira verdadeira para si mesmo, vivendo bem. Às vezes vive até para o outro e às vezes quer ter uma casa bonita como do amigo, mas não tem coragem de investir. Às vezes é uma coisa de família, é uma longa história. Então pode ser que seja uma casa grande. E tem cliente que mora em apartamentos pequenos que vive no alto padrão. Tem tudo bacana, tudo comprado com qualidade, que é o meu caso aqui, que agora eu estou morando num apartamento pequeno. É tudo de qualidade. Esse tecido aqui é um tecido que custa muito. Aliás, acho que é o mais caro da cadeia, por acaso, de tecidos. Mas ele dura uma infinidade. Eu aproveitei uma promoção, comprei por um preço menor, uma cor que não é tão fácil das pessoas gostarem, mas tem um produto para muitos anos, entendeu? Então não tem nada a ver com o tamanho da casa ou a pessoa ser rico, não. Tem a ver com a disponibilidade dela de comprar coisas boas para a vida dela que vão durar. E esse cliente não era esse cliente nesse perfil. Eu sabia, agora eu não sei como eu saquei, talvez com a minha intuição de muitos anos trabalhando, eu sabia que ele não era o perfil do escritório e resolvi fazer para ele executar, tá? Seria um caso de consulta até, hoje em dia, que eu faço consulta mais corriqueira. E eu falei, vamos fazer? Vamos. Foi assim um trabalho desafiador, porque tudo era mais complicado, porque eu sabia que não era o perfil de cliente, né? Era difícil até entregar as coisas que a gente comprou, porque não tinha ninguém para receber e a gente teve que mostrar para ele que a gente não estaria lá para receber as coisas e tudo mais. Mas essa não é a questão desse vídeo. Essa questão desse vídeo é falar o que aconteceu. Então eu cobrei o projeto, vou começar aí, ó, já teve sinais no projeto, tá? Projeto baratinho, mas eu sempre cobro, baratinho que eu digo, proporcional ao que eu ia fazer, mas o valor era barato. Tá, eu cobrei o projeto, dividi em 2 vezes. E o que eu percebi já no projeto? Já estava dando um sinal, mas eu já sabia que tipo de cliente era. Mas eu nunca imaginei
que ele ia criar dificuldade mais pra frente pra me pagar, entendeu? Nunca imaginei, e ele criou. O que aconteceu? Ele estava noivo de uma moça que ia morar com ele e ele simplesmente, o primeiro cheque ele deu e o segundo cheque ele fez ela dar. Você fala, eles estavam dividindo as contas, mas era muito, muito deselegante. Por quê? Porque ela não morava no apartamento dele. Ele não era o apartamento dela, entendeu? Não era o apartamento deles junto. Era uma coisa muito pouca coisa para fazer. E eu falei, gente, ele já tá complicado começando esse relacionamento, entendeu? Porque... E eu tô no meio desse negócio. Como assim? Ela vai dar o cheque. Já demorou para dar o cheque, o segundo cheque para pagar. Então já começou aí, mas até aí tudo bem. Falei, coitada da menina, eu pensei, né? Tá entrando numa situação difícil. E deve ter entrado mesmo. Aí vamos continuar. Aí começou a execução, uma coisa muito pouca, tá? Era praticamente o piso, eram 2 e 3 itens no máximo. Era assim uma planilha muito em conta. Eu acho que, eu não lembro se ele pagou a primeira planilha. Eu acho que ele demorou para pagar até a primeira planilha. E aí, eu achei estranho, comentei com a minha assistente que estava cuidando da execução dessa obra. Falei, achei estranho, esse cara vai dar trabalho. Aí a primeira planilha ele não pagou. Quando chegou a segunda planilha, já estava chegando na segunda planilha, falei, ele vai dar problema. E eu não tinha experiência disso, eu não sabia como agir. Aí eu comentei com a minha assistente, ela falou, sabe o que ele vai fazer? Ele vai esperar vencer, depois vai somar tudo e vai querer dividir para te pagar. Quer dizer, se ele tivesse pago desde o início, ele ia pagar a mesma coisa. Por quê? Eu estava mandando mês a mês, de acordo com as parcelas que ele pagou para o fornecedor, entendeu? Quer dizer, já estava parcelado, eu não estava cobrando à vista a minha parte em cima de um produto ou um serviço que ele tinha parcelado, que é assim que eu cobro. Mas não é aqui o detalhe, é assim que eu cobro às vezes, tá? Tem outras maneiras de cobrar. E aí ela falou assim, ele vai fazer isso. Aí o que eu fiz? Eu liguei para ele não respondeu, eu mandei um e-mail, foi perguntando quando que ele ia pagar, porque isso eu tenho bastante prática, é chato cobrar, mas meu escritório é pequeno e eu faço tudo. Essa parte principalmente, né? Não tudo, mas essa parte financeira, eu faço tudo. E aí, o que aconteceu? Ele não respondia. Uma situação muito difícil. Mas qual que era a minha garantia? Qual que é a minha quase sempre garantia do meu trabalho? Meu escritório é boutique, ele é pequeno, eu sempre quis que fosse assim. Isso não tem nada a ver se às vezes eu pego projeto grande, projeto pequeno. Pensa depois que tipo de escritório você vai querer ter, tá? E eu escolhi desde o início que eu queria dar atenção para minha vida pessoal. Tive filhos, criei meus filhos, etc. Casa, tudo. Gosto de caprichar nas coisas, então escolhi ser desse jeito, ser uma pessoa presente na minha vida pessoal. E aí ela falou, ele vai fazer isso. Então, o que aconteceu? Ele era pai de escola dos meus filhos, ele frequentava o meu clube, ele era amigo de amigo meu. Olha como ele estava se arriscando de eu falar desse assunto. É antiético eu falar? Não, não é nada legal eu ficar falando. Aliás, eu não falei para ninguém que ele criou dificuldade para pagar. Porque, claro, depois ele pagou dessa maneira que a minha assistente falou, né? Ele pegou tudo e dividiu. Imagina, eu fiz um trabalho e eu recebi depois ainda dividido. O fim da picada, entendeu? Uma falta de respeito com o profissional. Aí o que eu fiz? Eu encontrei com ele sem querer numa dessas situações e sem ninguém ouvir. Eu falei com ele e ele falou, não acredito que você vai falar comigo assim ao vivo. Eu falei, olha, me desculpa, eu tentei o e-mail, eu tentei o telefone, eu tentei mensagem, eu tentei todos os meios e você não me respondeu. Você falou que ia pagar e você não me respondeu. Aí ele falou, eu tô com contas. Eu falei, não, desculpa, você tá pagando a escola dos seus filhos, que era a mesma escola dos meus filhos, que é bem cara, é uma escola muito boa, entendeu? Ele vive num bairro que não é barato, entendeu? Ele tem que pagar as contas, se ele não pagar condomínio, ele vai pagar multa. Agora ele tinha multa no contrato, mas a gente acaba não cobrando. Só que ele estava na minha mão e ele achou que podia me tratar desse jeito. Olha a situação. E aí, ele ficou todo bravo, né? Porque a pessoa que é mal pagadora, a pessoa que não é honesta, entendeu? O que ela faz quando alguém chega nela? Ela overreact, que é uma palavra, uma expressão em inglês para dizer, ele super reage para dizer que ele tá certo, entendeu? Isso é muito comum das pessoas que estão erradas meio para você, né? Para você pensar, sabe, uma atitude que você fala, meu Deus, será que eu tô errado? Será que eu tô errado? Entendeu? E aí eu falei, ele ficou morto de vergonha, porque passava gente, mas eu falei baixo.
E ele viu, como eu estava falando no lugar público, ele falou, olha o risco que eu estou correndo. Porque pessoas assim, elas não querem que as pessoas saibam que elas são mal pagadoras. Porque eles também têm negócios, entendeu? Como é que ele vai ser um mal pagador? Porque ele não quer ter uma pessoa que seja um mal pagador no negócio dele, entendeu? Então, aí o que ele fez? Ele agendou os pagamentos, tá? E eu não trabalho para essa pessoa nunca mais, e nem para desse tipo de pessoa, porque dá para sacar que não é o perfil alto padrão, que eu já expliquei o que é, volto o vídeo para você escutar, tá? E como que você vai agir se acontecer uma situação dessas? Em projeto, vou começar desde o projeto. Se a pessoa não pagar a parcela que tem que pagar, você para de fazer e você tá no seu direito, daí você tem que ter um contrato para ver o que tá no contrato, se você não quiser continuar. Mas é muito difícil no projeto acontecer isso, porque, aliás, quem topa pagar projeto já te respeita, porque você se fez respeitar, entendeu? E também é o valor menor. Eu falo, quem não tem dinheiro para pagar projeto, não vai ter dinheiro para comprar um sofá, entendeu? Porque o sofá, proporcionalmente ao preço de um projeto, é muito baixo. Tá? Então, você já consegue sentir o seu cliente ali. Quando o cliente fala, mas você vai comprar projeto por isso, e começa a argumentar, seja firme e justifique que você tem gastos, você precisa fazer, e com um plano vai sair muito mais em conta para o cliente, porque com um plano a seguir, você não muda de ideia repentinamente, ele sabe exatamente o que vai ser feito na casa dele. Claro que pequenos ajustes, se ele argumentar, e se eu quiser mudar alguns pequenos ajustes, pequenas coisas não vai influenciar, mas outras coisas maiores eu vou ter que te cobrar mais. Então é bom que nessa parte do projeto seja muito bem aproveitado para que não aconteça isso, entendeu? Você vai se impor. E assim, não é culpa do cliente, é culpa de você, eu sempre falo isso, que não sabe se impor. É difícil? É difícil sim, eu tenho mais de 30 anos de experiência, por isso que eu tenho o meu método, o meu treinamento que ensina você a adquirir isso com mais rapidez, não precisar ficar anos para aprender isso, entendeu? Você consegue aprender com mais rapidez. Porque até se você não sabe pagar, dificilmente você vai saber cobrar. Eu também falo sobre isso. Então, você tem que aprender quem é você também, senão você vai participar desse limbo, entendeu? Da profissão pela postura que você tem diante das coisas que você tem que comprar, tá? Você precisa pensar nisso. Se você não investe em coisas boas na sua casa, que eu vou fazer outro vídeo falando disso, você não vai conseguir indicar e dar o peso necessário para que o seu cliente consiga adquirir aquele produto. Como é que eu vou fazer um cliente comprar esse produto se ele vir aqui ver que eu tenho só produto que está fora de linha, que não é um produto bom, que está assim jogado no fundo de uma ponta de estoque, porque ponta de estoque também é caro. Tem gente que vai direto na ponta de estoque e não compara com o preço das lojas que não estão dando desconto, achando que aquele preço é o preço real, que nem Black Friday. Você precisa saber quanto está a televisão antes de você ver a Black Friday, senão você vai pagar um desconto fictício. Então é muito importante, estou falando isso para voltar aqui para dizer, você ter produtos de alto padrão para você conseguir indicar produtos de alto padrão. Aí, na parte da execução, você tem mais força e é mais fácil. E com certeza vai acontecer muito mais do que aconteceu comigo. Você para o que você está fazendo. Ele fala, como para? Você diminui o ritmo. Precisa acertar a planilha, que eu tenho outros clientes. Se você não acerta a planilha, se você não acerta a planilha, eu não tenho como continuar trabalhando para você. E você fica na sua. É muito difícil, porque você vai ter fornecedores contratados que têm que receber dinheiro. Às vezes essas pessoas vão dever para os fornecedores, então, às vezes não, tá? Porque ele quer as coisas da casa dele e ele vai dever só para o serviço. Isso acontece muito. E a parte assim, eu tenho que ser compreensivo, tá a crise. Não, você não tem que ser compreensivo. Você tem que ser firme. Por quê? Quem contrata um designer de interiores, um arquiteto de interiores, uma pessoa que trabalha na área, tem que estar com dinheiro sobrando para isso, porque isso não é essencial. Você escutou? Isso não é essencial. Então, você não é bonzinho, você não pode ser bonzinho, você não tá sendo bonzinho. Você tá sendo trouxa, porque eu já escutei outras histórias, tá? Inclusive de um marceneiro que estava fazendo uma pousada para um cliente, um pedido muito grande, e simplesmente a pessoa falou, entrega tudo que eu vou te pagar dia 30. Ele entregou tudo. E
ele ficou com muita dificuldade de receber esse saldo e ainda teve que depois, sabe quando a pessoa deve para o banco, o cartão de crédito e o banco faz uma proposta? Meio por aí, entendeu? Em vez do cara receber 100, ele recebe 30 mil. Então toma muito cuidado com a lábia das pessoas. Por isso que eu falo que é muito importante você não ficar íntimo do seu cliente. Que eu falo, ensino isso também. Não fique íntimo do seu cliente. Não beba com ele no fim do dia, nem depois que você já tem muita intimidade. Separe as coisas. Só frequente socialmente a vida do seu cliente, almoçar fora, jantar fora, o sítio, a fazenda, depois que você tá com a sua obra terminada, entendeu? E assentada. O que é assentada? A poeira assentou. Porque se for logo depois, sempre tem uma rebarba para resolver que demora. Você tá no meio do caminho. Você é o intermediário. Então, só faz isso, porque você tá se protegendo e você não tá se vulnerabilizando, entendeu? Porque quanto mais você falar, ai que gostoso, ele me convidou no feriado, no teu programa, vou. Não! Entendeu? Falei rápido, mas vou repetir. Ele te convidou no feriado para viajar para a fazenda dele, que ele tá gostando de conviver com você. É o começo da relação de vocês profissional, e ele convida você para ir. Você tem que educadamente falar muito obrigada, mas vou ficar na minha cidade, quero ficar tranquilo, tô um pouquinho cansado. Sai fora, pode acontecer sim, tá? Clientes menos íntimos, assim, no jeito de ser, não vão fazer esse convite, porque eles têm experiência de vida também profissionalmente, mas essa coisa descontraída que a gente corre o risco aqui no Brasil, né, dessa espontaneidade que dá muita cilada pra gente se meter em roubada e não receber. Vou contar outra história. Hoje eu tô contadora de história e essa história é ótima, tem uma em seguida da outra, de mal pagadora. Vou contar todas da minha área, mas fora da minha área tem um monte que eu escuto também. Uma moça que eu conheci, que é amiga de uma amiga minha, ela é arquiteta, mas ela não é uma arquiteta, vamos dizer assim, ela trabalha com isso, mas ela não é uma arquiteta preocupada em ser tão profissional como eu sou, entendeu? Aliás, ela tem um monte de qualidades que eu não tenho. Pode ter até muito mais cliente que eu. O social, ela é super querida, espontânea, engraçadinha, é uma pessoa muito bacana. E ela, na ginástica, na academia de ginástica, faz muitas amizades. E nas amizades da academia de ginástica, que é uma academia muito boa, tá? Alto padrão, isso é importante falar. Você vê onde que vieram os clientes para ela? Alto padrão. Só que ela entrou numa cilada, entendeu? Ela simplesmente começou a trabalhar para uma das amigas dela, não é amiga, tá? Que ela tem muitas amigas, assim, amigas sociais, né? Não é aquela amiga de muitos anos. Começou a trabalhar para a moça que provavelmente reclamou do arquiteto, do design de interiores. Ela falou, não, eu faço para você, com a maior boa vontade. E ainda tem uma coisa, essa moça, ela tem outros negócios, ela não depende só disso. Talvez por isso que ela trabalhe dessa maneira mais leve, né, que eu digo, menos compromissada que eu trabalho. Eu sou uma profissional que eu só faço isso. O único dinheiro que eu tenho de trabalho vem da minha formação de arquiteta e do design de interiores e esporadicamente de projeto de arquitetura. Então, ela entrou nessa situação e o que aconteceu? A mulher não pagou ela. E ela continua encontrando com a moça na academia, entendeu? E ela, com o jeitinho dela, muito assim, feminino, cobrou várias vezes. E aí, quando você vai pagar, ela fala, ai, não posso, que agora não dá. Aquela enrolação, que é o padrão dela. E acho que é o padrão do marido dela também, porque se não é o padrão, separa, né? Os dois têm que ser parecidos. E aí, ela contou muito chateada, ela até brincou comigo. Ai, eu li o seu livro, ai, eu preciso fazer seu curso. Eu falei, acho que você precisa assim. Porque eu também faço curso de outras áreas que eu não entendo. E é ótimo para mim. Pontua, fiz curso de finanças, foi maravilhoso, que eu não entendia nada. Agora eu consigo, pelo menos, trocar uma ideia com o gerente do banco, entendeu? Sem ter que ficar fazendo coisa que eu não entendo o que é. Então, é muito importante você saber como agir. E você pegar a experiência, não ter que aprender, né, tomando na cabeça. Que foi o caso dessa moça. E ela vai continuar acontecendo isso. Por quê? Porque é o jeitinho dela, mas se ela aprender, a partir do sofrimento que ela teve, o que ela tem que fazer, ela realmente levar a sério que ela quer nunca mais passar por essa situação, ela vai precisar de ajuda. Ela vai precisar de alguém que ensine ela, seja outra pessoa, eu ou quem que seja, para ela poder não repetir esse padrão de estar misturando, de ser
acolher essa pessoa com problema no primeiro momento e essa pessoa virar um problema para ela, entendeu? Então, eu não quero que aconteça isso com você, mas se aconteceu, você escreve no comentário que eu vou te responder, tá? Pode ser tanto aqui no vídeo, como pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, e eu vou te responder da sua situação. Até vou colocar uma caixinha no Instagram, vou colocar ali para você poder me dizer, e vou colocar no YouTube também, que eu quero saber o que foi que você passou, se estão te devendo ainda. Agora, se você deixou a bola ficar muito grande de dívida, você vai ter que entrar com o advogado, ou você tem que pensar, se for um dinheiro muito grande, se vale a pena, aí você combina, né? Sei lá, com o advogado, como é que você vai fazer isso, ou se vale a pena aprender como lição e não deixar isso nunca mais acontecer. Eu falo isso para os meus filhos também, quando acontece alguma coisa que não prestou atenção, que não sabia, de golpe, sei lá o quê, aprende para não repetir e às vezes, né, do que perder tempo às vezes no sentido de que é muito trabalhoso para resolver, mas em geral você pode procurar seus direitos e resolver, claro, tá? Mas profissionalmente às vezes é pessoa que você conhece, né, não tá certo quem estava errado, quem tá certo, porque você não se colocou, e aí socialmente pode criar um conflito e às vezes é melhor deixar morrer a história. Tudo tem um bom senso de agir, mas se você não quer passar por uma situação dessa, você tem que ficar esperto para não acontecer isso. Agora, outro dado importante, que o mal pagador, como eu já disse, ele é mal pagador em várias áreas da vida dele. Você consegue puxar lá, não sei como, o CPF, ver se ele está devendo. Isso vai dar uma certeza se você quer trabalhar para essa pessoa ou não. Eu tinha um cliente meu que quando a gente foi fechar uns produtos de escritório numa loja, ele puxou o CNPJ da loja para saber se tinha alguma pendência jurídica pesada na loja, entendeu? E às vezes tem uma coisa pequena, né? Uma loja grande, e às vezes tem uma loja, uma pendência grande, e às vezes não tem pendência nenhuma. Nunca nenhum cliente meu tinha feito isso com nenhuma loja, sempre confiou em mim, porque eu trabalho com fornecedores que eu já usei, ou que foi indicado por alguém que usou. Mesmo assim, é sempre o risco estar intermediando. Então você tem que se precaver, porque aquilo que você pensa que pode dar problema, você tem que se precaver. O inevitável você não consegue. Isso é uma coisa que mesmo eu, quando estou trabalhando para cliente, que é do meu meio social, que já pagou a primeira planilha, sempre é um suspense a segunda planilha, entendeu? Só não é um suspense quando é um cliente muito antigo que te pagou durante muitos anos certinho. Aí se ele esquecer, você sabe que ele esqueceu. Mas nunca deixe de mandar. Outra coisa que eu faço quando eu fecho a planilha, eu fecho a planilha 2 dias antes de acabar o mês e dou até o dia 5 para pagar. Em geral, eles pagam quando recebem e quando esquecem, eu cobro. Você tem que cobrar, não tem que ter medo de dinheiro. Porque se você tem medo de cobrar, você não pode ter o seu próprio negócio. Como é que você vai ter o seu próprio negócio se você tem medo de cobrar? Então não dá, né? Então você tem várias coisas para se precaver, para você não ficar no calote e ficar com raiva, porque fica contaminando você para outros clientes. Nessa época que aconteceu isso que eu contei para vocês, do cliente que enrolou para me pagar, que eu tive que pegar ele ali, ó, ao vivo, foi uma coisa muito chata, sabe? E eu falei, viu, não adianta querer inventar. Quem é o cliente de alto padrão é o cliente de alto padrão. A gente saca com experiência da vida, do trabalho, e pode agilizar essa experiência ouvindo quem já passou por isso, para você não ter que demorar todo o tempo que uma pessoa demora para aprender tudo na profissão, né? Você pode estar aprendendo isso muito mais rápido. Certas coisas você vai fazer certo de cara, com certeza. Senão essa profissão não é para você, né? Desanima demais. Mas é bom não ir muito otimista no sentido de fantasiando de que tudo vai dar certo. Vá realista, vá com animação, mas cuidado com essas coisas que são previsíveis de acontecer e que a gente só descobre na prática.